Sabe quando você assiste um filme, uma série ou alguma cena específica de alguma produção audiovisual que você olha e fala, cara, eu me identifiquei muito com isso, com essa cena, isso é muito eu, ou isso fala muito sobre mim ou sobre o que eu tô passando agora? É muito real, porque desde a primeira vez quando eu fiz a minha formação de atriz em teatro, tem uma frase do Shakespeare que fez muito sentido pra mim, que ele fala que o teatro, ele é um espelho para a humanidade. Ver os seus vícios, as suas virtudes e refletir sobre isso. E se a gente aplicar essa frase também para o audiovisual, faz muito sentido, porque quantas vezes a gente não se vê assistindo séries que a gente gosta muito ou filmes e falando, cara, isso é muito eu, e permitindo que aquilo dê vazão ao que a gente está sentindo, porque às vezes a gente nem tem muito claro coisas que a gente está sentindo, mas quando a gente vê algo que traz essa identificação, a gente fala, tá vendo? É isso que eu tô sentindo, ou é isso que eu tô passando nesse momento. E eu decidi fazer esse vídeo porque, primeiro que acho que isso pra mim é um dos grandes propósitos, que eu comecei a de fato seguir a carreira de atriz e olhar e perceber que eu quero fazer produções que eu quero permitir que as pessoas se autoconheçam cada vez mais através dessas produções, o tanto que eu sou tocada, porque, de fato, um dos meus hobbies é, tipo, assistir filme, assistir série, principalmente séries, e muito, hoje em dia, doramas também, e dar vazão a essas minhas emoções, e isso é maravilhoso. E tem uma série que ela estreou ano passado, mas ela teve uma estreia da segunda temporada agora, recentemente, que chama Nobody Wants This. E, gente, essa série, ela é lindíssima, ela é maravilhosa, ela fala de questões, a gente consegue ver questões psicológicas ali muito bem construídas e que eu acho que ela tem um poder muito grande de retratar isso que eu tô falando pra vocês, da gente assistir alguma coisa e se reconhecer. Então, eu quero fazer um vídeo falando de cenas específicas pra gente destrinchar elas sobre um ponto de vista psicológico que também nos ajude a nos auto-entender. A gente vai começar essa temporada de vídeos falando sobre a cena 1 da segunda temporada e mais especificamente sobre a personagem Morgan. Bom, tem uma cena que a Morgan, ela tá indo no jantar da Joanne e do Noah. Para contextualizar vocês, a Joanne é a protagonista, né? E ela e o Noah estão tendo um relacionamento. E eles querem juntar os amigos, juntar as turmas, né? E aí eles fazem um jantar para unir os amigos, né, que eles têm. E dentre um desses, vamos dizer, complô ou coisas que eles querem fazer é unir a Morgan com o Lenny. A Morgan, irmã da Joanne, e o Lenny, amigo do Noah. E nesse jantar, o Lenny chega lá, ele não sabia, mas ele descobre que o Noah quer unir. A Morgan já não sabe, mas eles estão sentados na mesma mesa, o Lenny tá ali tacando algumas perguntas pra ela, pra conhecer ela melhor, e tem um momento que o Lenny chega pra ela e fala assim, porque ela é uma mulher muito alta, né, ela é muito bonita e muito altona. Ele pergunta pra ela e fala assim, Morgan, você nunca teve uma fase estranha, né, na adolescência, na escola, tipo, nunca teve uma fase meio desajustada, assim? Aí ela fala assim, não, eu sempre fui muito descolada. E pensando nisso também, a gente pula para uma outra cena em seguida, que é uma cena da Morgan e da Joanne no banheiro. A Morgan tá falando assim pra Joanne que ela tá, né, tipo, ela não entendeu o que o Sasha, um outro personagem da série também, que é a irmã do Noah, fala que ela não é nada. Em algum momento ele falou assim, ela não é nada. Só que assim, se você assiste a cena, você entende que ele não tá de fato falando que ela não é nada porque ele acha aquilo, mas porque ele tá tentando sair de uma situação com a esposa dele, pra não gerar um ciúmes, entendeu? Só que aquilo bateu pra Morgan de uma forma muito forte, ela ficou muito doída, assim, e ela tipo, por que ele falou que eu não sou nada? E aí ela desabafando pra Joanne, a Joanne falou assim, eu acho que você não deveria pensar nisso, né? Por que você não foca no cara que tá do seu lado, no caso o Lenny? E aí ela, quem? E aí, depois que ela percebe que, né, era meio que uma tentativa de fazer eles se aproximarem, né? E aí ela fala assim, quem? Mas eu sou muito o Lenny, eu sou muito areia pro caminhãozinho dele, né? Aí a Joanne fala, mas você pode ser adorada, você não gosta de ser adorada? Ele pode te enaltecer, fazer você se sentir adorada. Aí ela, realmente, eu gosto de me sentir adorada. E isso, quando a gente começa a perceber essas questões mais relacionadas à personagem, a gente percebe que a Morgan é um estilo de pessoa que ela necessita muito de validação externa. Essa validação de entender que eu só sou
incrível por ter pessoas que estão reafirmando isso pra mim. Carl Rogers é um psicólogo estadunidense que desenvolveu a psicologia humanista e ele fala muito sobre isso como conditionals of worth, que é condição de valor. Ou seja, quando a gente é criança, eu falo assim, diferentes pessoas, né? Tem pessoas que acabam desenvolvendo essa condição de acreditar que o amor, ele precisa ser conquistado. Então, eu só vou valer a pena se eu tiver determinados comportamentos. Então, por exemplo, uma criança, às vezes ela acaba entendendo que para ela ser amada pelos pais, ela precisa tirar boas notas, ela precisa ser quietinha, ser boazinha, ser educada, não fazer escândalo, às vezes ficar até mais, né, na dela ali e acaba criando comportamentos para validar isso, para realmente se sentir amada, se sentir ali como uma pessoa agradável. Isso acaba prejudicando muito a gente, porque se a gente vive em função do outro, do que esperam da gente, a gente vai se anulando e a gente vai podando partes da gente que fazem a gente ter a nossa autenticidade. Inclusive, a Brené Brown, que também é uma estudiosa muito da área de vulnerabilidade, eu adoro ela fala que isso é uma armadilha da aprovação, que a gente não pode confundir aceitação com pertencimento. Então, às vezes a gente acha que pra gente pertencer a algum lugar, a gente precisa agradar pra ser aceita. Só que não, às vezes, você pertencer a algum lugar, você pode não agradar, mas ainda pertencer. Porque é isso, a questão é você se amar e se entender e se aceitar de forma autêntica, como você é, não querendo fazer ou ser uma personagem para estar naquele lugar de uma forma que as pessoas gostem. Porque amor também é você ser quem você é, independente das suas sombras, dos seus defeitos. Isso é muito perigoso porque a gente acaba criando uma desconexão com a gente mesmo. Às vezes, existem adultos que estão tão nesse modo de serem o que as outras pessoas querem que eles sejam, que eles esquecem de quem eles realmente são. E, não chegam a se questionar sobre isso. E pensando nessa questão de validação interna, validação externa, no caso, vamos trazer para atitudes do dia a dia pra gente refletir. Será que eu tenho esse tipo de comportamento padrão na minha vida? Você é o tipo de pessoa que às vezes posta alguma coisa nas redes e aí vai correndo pra ver quantas curtidas teve ou comentários, e se você não teve tantas curtidas, você se frustra porque você fala, nossa, não tive tanto, não sou legal, não sou bacana, não funcionou. Ou até mesmo quando você muda o seu jeito de falar ou de se comportar, quando você tá perto de alguém porque você quer impressionar, você quer causar uma boa impressão, mas aí você acaba não sendo quem você é. Ou também quando você vive muito se desgastando pra alcançar alguma coisa ou ser alguma coisa, e isso não se sustenta. É como se você estivesse no modo de alerta constante. E aí, quando alguém alguém te rejeita, ou te critica, ou não te valida, é como se o seu chão caísse. É como se, nada mais fizesse sentido, você mesmo não vê sentido em quem você é, você se sente péssimo, porque você acredita que você tem valor só se o outro falar que você tem valor. Você não tem um valor construído no seu próprio olhar pra si mesmo. E aí o Carl Rogers, ele fala que a gente precisa desenvolver uma coisa que chama autoaceitação incondicional, que é você tá muito bem centrada e consciente de quem você é, dos seus valores, dos seus pontos positivos. Porque é isso, você não controla a reação do outro. As pessoas podem te rejeitar, podem te criticar. E é isso, podem ter críticas construtivas, mas podem ter críticas que vai ser só da boca pra fora, que a pessoa só tá destilando ódio. E aí você ter essa aceitação incondicional é você entender, isso faz sentido? Eu sou isso mesmo? Porque se você não é, aquilo não vai interferir, sabe? Não vai te abalar da forma que te abalaria se você dependesse de validação externa. Uma coisa bacana de você fazer é você se auto-perguntar o que eu tô tentando provar e pra quem que eu tô tentando provar. Porque quando você leva isso já pra consciência, você já dá um salto a mais de fazer o que a gente fala de metalinguagem, acho que é isso. De você pensar... metacognição, desculpa. De você pensar sobre os seus próprios pensamentos.
E aí, quando você começa a pensar sobre isso, fala, poxa, será que eu preciso mesmo disso? Será que isso que tal pessoa tá falando é real? O que a gente precisa entender é que o nosso valor, ele não precisa ser negociado. O amor não depende de... Eu não preciso agir para ser amada. Eu posso ser amada por quem eu sou em essência. E quando a gente se coloca vulnerável, mostrando quem a gente é, até mesmo com os nossos pontos positivos, mas as nossas sombras, a gente dá espaço para criar relações fortes e verdadeiras. Porque vão estar com você apenas as pessoas que realmente se importam com você. Porque é isso, todo mundo vai ter sombras, todo mundo vai ter defeito, ninguém é perfeito. Mas ser vulnerável e ser autêntica é bom pra você, porque você honra quem você é e você não fica nesse alerta constante de querer se provar. E também é bom pra você nutrir relações que sejam benéficas pra você, de pessoas que realmente te amem. Então, começa a ter uma conversa diferente com você, de se ouvir, de entender o que você acredita, o que você gosta genuinamente e também de celebrar suas pequenas conquistas, porque é isso, é a gente percebendo, poxa, isso que eu fiz foi legal, isso que eu conquistei foi legal, eu sou uma pessoa que genuinamente eu ajo assim em determinada circunstância. Você se conhecer nesse ponto é o que vai fortalecer o olhar que você tem sobre você mesma, de quem você realmente é. E se alguém em algum momento te rejeitar, for embora ou você receber críticas, você vai conseguir pensar, raciocinar e falar, bom, isso realmente é válido ou isso não é válido, porque eu sei o que eu sou de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero trazer outros vídeos nessa temática, ainda da série Nobody Wants This, porque eu adoro ela. Se você gostou, deixa um like, faz um comentário aqui ou compartilha para outras pessoas que gostam dessa série ou também de análises meio psicológicas como essa. Foi muito gostoso fazer esse vídeo porque é uma coisa que eu acho que eu consegui unir, que é a questão de gostar muito de filmes, de séries e também de estudar um pouco mais sobre psicologia positiva, comportamentos. Eu acho isso muito legal. Um beijo e até a próxima. Tchau!